tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Chicão Bulhões, que é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Chicão, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para a gente, assim, é um prazer, porque você vai explicar muita coisa que a gente tem muita dúvida, principalmente sobre o licenciamento de obra, né, que é um tema polêmico, e vocês diminuíram ainda praticamente o prazo de concessão assim, em tempo recorde para a nossa cidade. Também queria falar um pouquinho sobre o Plano Reviver Centro, que tem uma participação muito forte sua, né, nesse plano, nesse desenvolvimento do plano, e do PLC, que é o projeto de Lei Complementar 136 de 2019. Obrigada mais uma vez por você ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, estar aqui com vocês, né, que estão assistindo a gente aí, e para falar de todas essas pequenas, grandes transformações que a gente fez em um ano aqui à frente da Prefeitura, claro, com outras secretarias também participando, mas sempre trabalhando como uma coisa só, que é a nossa filosofia aqui de entrega de trabalho. E aí, conta pra gente, porque assim, a gente sabe aqui no Rio, em outras prefeituras, mas o nosso foco hoje é a cidade do Rio de Janeiro, que muitos construtores, às vezes, não reclamam, mas assim, que acaba demorando um pouquinho mais para o licenciamento da obra, para a obra começar, porque a obra tem que começar, né, com a licença, tudo certinho, para não ter nenhum problema. E isso também afeta até, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor também, para quem vai fazer intervenções em casa, que tem determinadas situações que é necessário que ele tenha também uma licença de obra para estar todo dentro da conformidade, não é isso, secretário? Isso aí. Quando a gente entrou aqui, né, eu não sou arquiteto, eu não sou urbanista, né, eu sou advogado de formação, e a gente montou um time de pessoas que tinham muita experiência já aqui no setor. A nossa subsecretária de licenciamento urbanístico, a Márcia, o nosso subsecretário de licenciamento ambiental, o Paulo, são servidores de carreira, né, com mais de 30 anos aí de prefeitura, conhecem cada rua aqui do Rio de Janeiro, e a gente juntou essa experiência com um olhar nosso aqui, né, um olhar fresco de quem estava com muita vontade de tornar o Rio de Janeiro novamente uma cidade competitiva em vários aspectos. Então, o nosso primeiro desafio, montado e dado pelo prefeito Eduardo Paes, foi primeiro integrar o licenciamento ambiental ao licenciamento urbanístico, né? Isso é um desafio de gestão. Exatamente. É um desafio, às vezes, até mal compreendido por alguns setores da sociedade que, infelizmente, nos últimos anos aqui no Brasil foram contaminados pela narrativa do passar a boiada, né, de determinados atores que, infelizmente, não veem a preservação ambiental como uma necessidade enquanto você desenvolve, né? Não existe desenvolvimento no século XXI que não seja um desenvolvimento sustentável, né? Até porque só vivemos em uma casa, todos nós, né? O planeta Terra é uma coisa só e só temos esse, pelo menos por enquanto. Né? Então, é super importante que a gente tenha esse olhar integrado dessas duas atividades e colocadas no chapéu de desenvolvimento econômico, porque o impacto das licenças, ele impacta, na verdade, a atividade econômica. É claro que ele também tem um impacto de externalidade, né? Ou seja, quando você preserva uma árvore, quando você evita uma construção ilegal, isso tem um impacto no externo, não só para o privado, não só para o indivíduo, mas como para o coletivo. Só que no final do dia você lida com agentes econômicos que vão querer aprovar os seus projetos na medida do que a lei permite. E esses servidores concursados, técnicos que compõem essas áreas da secretaria são pessoas responsáveis, né, que compõem essa burocracia aqui para justamente fazer essas análises. E muitas vezes um olhar antigo era um fim em si mesmo, né? Quer dizer, era um olhar do ambiental apenas como um fim em si mesmo, ou seja, vamos apenas olhar a parte da preservação. Mas é porque a gente precisa mesclar a parte da preservação com a parte do desenvolvimento da cidade, com a parte dos empreendimentos, com a parte da geração de empregos. Até porque isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Sim. Não adianta travar forças de oferta e de demanda sem uma maneira racional, sem uma metodologia. Não adianta travar... Acabei te cortando, desculpa, assim, de uma forma ordenada, né? Organizada, né?
tem que ser fácil, e isso também é a nossa filosofia, tem que ser fácil para quem quer estar certo. Tem que ser simples, fácil e acessível para aquele cidadão, para aquela cidadã que quer fazer a coisa dentro da lei. E tem que ser vida difícil para quem está fazendo coisa errada. Esse é o grande lance que a gente colocou como filosofia. E não adianta nada eu dar uma licença. Não adianta nada o servidor dar uma licença se não tem, na verdade, a fiscalização. Então, hoje, até a nossa entrada aqui, se colocava muito esforço na questão só da licença e se esquecia da parte que importa, que é a da fiscalização de fato. A prefeitura, como órgão, ela dá a licença, muitas vezes a sociedade fala, mas deu a licença, então dá tudo certo. Não, porque a pessoa pode descumprir o que está naquela licença. Sim. Então, importa muito a parte da fiscalização. Mas, primeiro, a gente precisava, obviamente, passar essa ideia para os nossos servidores que entenderam a filosofia, compraram a ideia, e eles mesmos, os nossos servidores técnicos, a partir da nossa provocação aqui, entendendo a gente aqui de processo, como advogado eu entendo de processo administrativo, e a gente deu esse olhar, e a gente juntou essas duas expertises para desenhar o LICIM, que é o licenciamento integrado, em que a gente dividiu a responsabilidade daquilo que não afeta a sociedade, no coletivo. Sim. A gente dividiu essa responsabilidade com o privado, com os engenheiros, com os arquitetos que fazem as aprovações aqui, que fazem os pedidos de licença. Colocamos 90% dos itens que antes eram analisados por nós aqui, passaram a ser por responsabilidade do técnico privado por declaração. Uma declaração que, se for falsa ou se for errada, a pessoa, o técnico responsável, responde por isso. E a prefeitura passou a se concentrar naquilo que afeta o coletivo, nas externalidades do empreendimento, ou seja, na parte externa do empreendimento, na parte que realmente afeta o coletivo. E aí, isso fez com que a gente conseguisse aqui sair de cerca de 280 a 300 dias para dar uma licença de uma construção para 30 a 60 dias, dependendo da complexidade. Olha, então, hoje a cidade do Rio... Olha o ganho disso para nós, digo assim, para a sociedade como um todo, e para a economia também. É isso aí. Então, assim, a gente sabe que tempo é dinheiro também para quem está empreendendo. A gente sabe que cada dia conta, cada dia é um custo. Então, a gente saiu agora da cidade para 30, 60 dias numa nova metodologia. Somado a isso, a gente aproveitando que a gente simplificou essa metodologia, aí a gente deu um passo mais ousado, que parece óbvio para todo mundo, que é o digital, mas que aqui dentro, na prefeitura, ainda tem muita pasta de papel. Nós fomos um dos primeiros órgãos aqui da prefeitura, nessa nova gestão do prefeito Eduardo, a entrar no digital. Sim. Desde abril do ano passado, a gente só recebe novos processos de licenciamento pela via digital, não recebemos novos processos, mas isso fez com que a gente juntasse duas grandes mudanças que precisam e estão tendo um ambiente de aprendizado, e de adaptação. Sim. Não só do servidor público, mas também a adaptação do privado, que está se acostumando com essas duas novas ferramentas. Primeiro, a simplificação imensa da metodologia de análise, e segundo, esse novo processo pela via digital, e que a gente ainda precisa evoluir no nosso sistema. O nosso sistema deu umas travadas, não está muito bom ainda, a gente precisa resolver os nossos problemas do sistema, e a gente sabe que ele não está desejado, a gente não está do jeito que a gente deseja, e a gente está trabalhando junto com o IPLAN para que essas melhorias sejam feitas o mais rápido possível, não só para o servidor quanto para o privado. Então, a gente fez essas duas mudanças estruturantes imensas nessa burocracia, e a gente já sentiu um resultado na ponta imediato. Várias tomadas de decisão de investimentos na cidade do Rio de Janeiro foram tomadas em razão da velocidade com que a gente conseguiu dar essas novas licenças. E, é claro, quando fica fácil para quem quer estar certo, a gente diminui a questão da corrupção também. A gente sabe, obviamente, que, infelizmente, algumas pessoas... faz parte da vida, Todo lugar, toda profissão vai sempre ter alguém que, infelizmente... coloca outras pessoas numa situação de desconforto, que comete um crime, de fato, e a gente quer, obviamente, tornar a vida dessas pessoas também mais difícil. Então, sendo digital e sendo mais fácil, a gente também, sem dúvida nenhuma, sente efeitos nesses desincentivos para um ambiente de corrupção. Isso só falando aqui do LICIM, temos outros temas aí para falar. Não, sim, e aí também, assim, e num momento também tão importante para o Rio de Janeiro, porque, assim, a cidade estava realmente, em termos
vamos dizer assim, do nosso foco, que é o mercado imobiliário, a gente vinha sofrendo muito, porque, né, na cidade do Rio, não é culpa da prefeitura, não era isso. O que a gente está dizendo a situação econômica mesmo, né, principalmente do estado do Rio e na cidade do Rio também. E aí, com essa implantação toda de vocês, né, vamos dizer assim, essa inovação e a digitalização, fez com que acelerasse. E aí, assim, muitos empreendimentos também, tanto no segmento econômico, né, que realmente tem a maior parte do déficit habitacional, quanto do alto padrão, a gente está vendo acontecer na cidade, ou no centro do Rio, que é o nosso próximo assunto também, mas, por exemplo, na Zona Oeste, né, na Zona Norte, e isso, além de movimentar a economia, está gerando emprego, está fazendo manutenções de emprego e faz a economia girar, né, nesse momento que a gente continua difícil aí de pandemia. Com certeza, e os números mostram isso, né? A gente teve uma geração de emprego no nosso primeiro ano aí de governo positiva na cidade do Rio, né? 80 mil empregos foram criados na cidade. A gente lançou, inclusive, o Observatório Econômico do Rio. Mas quem quiser ver na internet, acompanhar esses estudos, esses boletins, está à disposição de todo mundo. É observatórioeconômico.rio. Tá? Esses estudos, esses dados são mensalmente atualizados lá. A gente desenvolveu o Índice de Atividade Econômica na cidade, que nos permite ter esse acompanhamento mês a mês da atividade econômica da cidade do Rio, também com a nossa equipe de economistas. E agora o Carioca vai ver que o Rio teve um crescimento, por exemplo, de 4,2% aí no último período, no último ano. Então, a gente teve um crescimento, inclusive, acima do restante do estado do Rio de Janeiro. Né? A gente ficou ali na casa dos 4%, enquanto o estado ficou em 2%. E isso não acontecia, né? No ano de 2020, esse número, por exemplo, foi o contrário, a cidade cresceu menos do que o restante do estado, pelo contrário, a cidade teve um período de queda, inclusive, ainda que o estado tenha tido uma performance melhor. E aí a gente volta representando aqui como cidade 50% do PIB, né? Ou seja, 50% de toda a riqueza produzida no estado vem da cidade do Rio de Janeiro, a gente volta a contribuir para esse crescimento do estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, essa medida, com outras que a gente vai falar aqui um pouquinho, ela obviamente ajuda muito na velocidade desses investimentos acontecerem na cidade, e o que gera riqueza é movimento. A gente não tem dúvida que são as trocas, né? Um serviço, um produto, alguém comprando, alguém vendendo, é isso que gera impostos, é isso que gera empregos, é isso que gera renda. E isso faz com que também aquilo que, de repente, o construtor está procurando terreno, alguma coisa assim, em outra cidade, ele vai, não, peraí, lá está acontecendo, está tendo essa velocidade, era onde eu queria, vou conseguir viabilizar o empreendimento, e aí ele opta também, né, por colocar lançar o empreendimento dele na cidade do Rio. E aí, pegando carona, por exemplo, o centro, a gente já falou várias vezes aqui do centro, enfim, com outros secretários, com outros construtores, até com que estão investindo no centro, e a gente sabe que, assim, o Plano Reviver Centro está acontecendo realmente, né? Assim, está saindo do papel. E eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, e a tendência por exemplo, a própria Acuri, o Leonardo Mesquita esteve aqui com a gente também, já sinalizou que vem a Presidente Vargas aí, um empreendimento quase dentro do metrô, que ele até brincou. Isso tudo também graças ao incentivo de vocês. Eles também estão no Porto Maravilha, que é um outro, né, também case de sucesso, mas com outro tipo de incentivo. É isso? Isso aí, no Porto, obviamente, além dos incentivos todos que a gente está criando, né, a gente tem lá agora também o Distrito Maravale. A gente está fazendo um investimento grande como prefeitura na criação de um hub de tecnologia num galpão nosso lá, inclusive do lado dos empreendimentos da Acuri, né? E vai ter também uma primeira universidade de ponta lá naquela região, dentro desse mesmo galpão, né? Para que a gente faça uma ancoragem, para que a gente leve pessoas para lá, a gente vai ancorar o desenvolvimento econômico daquela região nessa iniciativa do galpão e do distrito. Inclusive tem um incentivo de ISS para quem se instalar, for uma empresa de inovação e tecnologia, se instalar naquela região do Porto, vai pagar menos ISS, isso já foi aprovado nessa nova reforma tributária que a gente fez, que se soma ao Reviver Centro, né? O Reviver Centro também criou incentivos fiscais e urbanísticos para que as pessoas pudessem transformar os seus imóveis daquela região em imóveis residenciais ou em fazer investimentos ali de retrofits, enfim, que possam ocupar aquela região, e a gente sabe que o centro está precisando dessa retomada.
No momento que o pessoal foi para o modelo de trabalho híbrido, no momento em que vários órgãos públicos que ali estavam foram para o ambiente online e, obviamente, a gente já vinha numa situação do centro que demandava esforços da prefeitura, que foi abandonada nos últimos 4 anos pelo governo anterior. A gente aqui, obviamente, agora muda isso, essa chavinha, e coloca toda a nossa energia, nosso esforço para recuperar o centro. E aí a pessoa que não mora no centro ou não trabalha no centro pensa, poxa, por que vocês estão fazendo tudo isso nessa região e não estão fazendo tudo isso na minha região? Eu vou chamar um pequeno intervalo para justamente você falar isso, porque assim, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Porque todos ficam curiosos assim, por que só uma região e eu que estou em outra não tenho, não é que não tenha, você vai explicar melhor, não estou tendo esses holofotes neste momento. Espera aí que a gente já volta.